37,26% é a rentabilidade acumulada da carteira ao final do mês de outubro. Isso significa que a carteira está 165,30% acima do Ibov, que fechou o mês de outubro com 22,54%. Fala traders, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre atualizações da carteira aqui na Clear Corretora. Antes da gente trazer as atualizações, lembro a todos que a gente vai falar muito sobre cenário econômico, tanto o cenário externo quanto o cenário interno. A gente vai fazer uma balança de risco, mensurar os pontos positivos e os pontos negativos para que a gente tenha uma melhor projeção futura sobre o que esperar em relação ao Ibovespa, S&P e outros ativos. Então, vamos recapitular o que aconteceu no mês de outubro, né? Porque o que aconteceu no mês de outubro ainda vai repercutir para o mês de novembro. O mês de outubro foi marcado por muita volatilidade. Vamos ao gráfico para a gente entender um pouquinho. Como eu estava dizendo, o mês de outubro foi um mês de muita volatilidade. Então percebam vocês, o mês de outubro se inicia exatamente nessa barra, onde o mercado falha no rompimento do topo histórico. E então ele inicia o mês em uma forte correção. Essa correção aqui já estava representando algo em torno dos seus 3, 4%. Só que ao final do mês, as notícias se tornaram extremamente positivas, principalmente puxadas pelo cenário externo e também no Brasil com o resultado das empresas que até então estavam divulgando. Isso contribuiu para que o Ibovespa retomasse seu movimento comprador e ao final do mês fechasse um mês positivo. Então vamos ver o gráfico mensal para ficar isso um pouco mais claro. Este é o gráfico mensal do mês de outubro, exatamente este daqui no qual estou com o mouse em cima. Então percebam o tamanho do pavio inferior, isso significa que ele iniciou acelerando o movimento vendedor, mas ao final do mês teve uma forte reação compradora para dar continuidade no rompimento do topo histórico. Então é este cenário no qual temos, tá galera? Vamos agora falar sobre cenário externo e depois a gente fala sobre o nosso querido Brasilzão. O cenário externo foi o que causou muito desse início da correção por parte do Ibovespa e também foi um dos motivos que fez com que o Ibovespa voltasse para sua tendência altista. Vou explicar ponto a ponto para que fique mais claro toda essa situação. Ao final do mês de setembro, início de outubro, já cogitava-se que os Estados Unidos poderia entrar em um cenário de shutdown. O que isso significa? Lá a gente tem os republicanos e os democratas. Eles precisam entrar em um consenso para aprovar o orçamento norte-americano. Só que eles não entraram nesse consenso. Quando eles não entram no consenso, o orçamento não é aprovado e isso gera um shutdown. O shutdown nada mais é do que a paralisação de alguns setores públicos norte-americanos pela não aprovação orçamentária. Então, no final de setembro, início de outubro, já estávamos num cenário de shutdown. O maior shutdown da história norte-americana, ele durou 35 dias. E pasme, no dia de hoje, eu gravo o vídeo no dia 4 de novembro de 2025, o primeiro dia útil do mês foi no dia de ontem, e desde então, a gente não teve uma solução em relação ao shutdown. E no dia de hoje, a gente iguala o marco histórico de tempo de shutdown nos Estados Unidos. Hoje fazem exatamente 35 dias no qual os Estados Unidos permanecem nesse cenário de paralisação. Aqui eu trago uma notícia para vocês. Shutdown completa 31 dias nos Estados Unidos e adia a divulgação do índice PCE de setembro. Ou seja, essa notícia saiu há 4 dias atrás, exatamente há 35 dias estamos nesse cenário de shutdown. E o shutdown, ele eleva a incerteza sobre o cenário econômico dos Estados Unidos. Por quê? Porque a paralisação dos setores públicos leva à paralisação de um setor crucial para a gente, que é o setor de divulgação de dados econômicos. Então aqui a própria notícia diz, o PCE, que é a inflação norte-americana de setembro, não vai ser divulgada porque os Estados Unidos permanecem em shutdown.
Esse cenário, como eu mencionei anteriormente, eleva a incerteza e traz um pouco mais de preocupação sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cortou os juros a 2 reuniões consecutivas, só que a próxima reunião que acontece em dezembro é colocada em xeque pela incerteza da não divulgação dos dados econômicos. Então, esse é um primeiro ponto que impactou o Ibovespa a trazer uma correção logo no início do mês. Outro ponto que ajudou o Ibovespa também a corrigir foi o conflito, a volta do conflito da guerra tarifária de Donald Trump contra a China. Eles haviam encontrado um acordo até então, até que a China volta a colocar uma certa dificuldade na comercialização das terras raras, que são componentes essenciais para o setor de tecnologia. A China fazendo isso fez com que os Estados Unidos fosse voltar àquela questão de guerra tarifária. Então, após essa questão da China dificultar a negociação das terras raras, Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 100% à China a partir do dia 1 de novembro. Isso aconteceu no dia 10 de outubro, na verdade no dia 9 de outubro. Então, esse cenário de incerteza, de shutdown e guerra tarifária fez com que o nosso Ibovespa índice futuro acelerasse o movimento vendedor. Mas, no mesmo mês, todo o cenário se inverteu, galera. Por quê? O Fed cortou os juros na reunião que a gente teve no dia 29 de outubro em 0,25%. Então, o receio do mercado dele não cortar os juros em outubro não aconteceu. Ele manteve o corte de juros. E a gente teve também os Estados Unidos entrando em um acordo com a China. Ou seja, o cenário todo se inverteu. O receio que o mercado estava da não divulgação de dados econômicos interferir no corte de juros não aconteceu. Os Estados Unidos cortou os juros, que ajudou o Ibovespa a voltar para um cenário mais otimista. E China e Estados Unidos entraram em um acordo, ou seja, prometem uma trégua aí de pelo menos um ano em relação a esses impasses comerciais. Então, o que iniciou o mês de outubro em notícia negativa se inverteu para um cenário mais positivo. Porém, ainda isso não acabou. A gente ainda vive um cenário de incerteza pelo shutdown instaurado. O Fed cortou os juros, ok, mas no seu próprio corte de juros, Jeremy Powell disse na entrevista o seguinte: ele afirmou que o corte de juros em dezembro não está garantido, exatamente pela não divulgação dos dados econômicos. Outro membro do Fed, o Logan, ele diz o seguinte, foi até um pouco mais duro na mensagem: corte de juros em outubro era desnecessário e Fed não deve repetir isso em dezembro. Ou seja, a gente volta a ter uma incerteza sobre o cenário de corte de juros na próxima reunião que acontece em dezembro. Então a conclusão aqui é o seguinte: a gente iniciou o mês de outubro com um cenário mais negativo, finaliza o mês de outubro com um cenário mais otimista, porém com uma cautela que é a continuidade do cenário de corte de juros por parte do Fed. Esse é o cenário externo no qual estamos inseridos. Agora, quando a gente olha para o nosso querido Brasilzão, a gente tem os pontos positivos, que são os seguintes: inflação arrefecendo, inflação está caindo, então a gente tem uma ancoragem inflacionária, uma ancoragem da expectativa inflacionária também. Isso é muito positivo porque abre espaço para o cenário de corte de juros no Brasilzão ao longo de 2026. Só que na ponta contrária, no cenário de risco, além da inflação ancorada e a expectativa também, a gente tem outros pontos positivos, que são os seguintes: as empresas estão reportando bons resultados, então isso faz com que o nosso Ibovespa fique ainda mais descontado. Então, o ponto positivo é inflação ancorada, resultado das empresas, múltiplo descontado. E o cenário negativo é o seguinte: fiscal, o endividamento público. Esse continua sendo o calcanhar de Aquiles do nosso Brasilzão. A dívida pública, que saiu na última semana do mês de outubro, voltou a subir, galera, 78,1%. E se a gente permanecer em um cenário de política fiscal expansionista e tentando segurar a inflação com a taxa de juros, com o freio monetário, a gente pode entrar em uma situação extremamente delicada olhando o médio e longo prazo. Então, o que eu trago aqui é mais uma notícia que diz o seguinte: resultado fiscal preocupa e percepção de risco em 2026 é elevada.
2026 a gente tem um ano eleitoral onde o atual governo pode se utilizar de medidas mais populistas para tentar aumentar a sua popularidade. Só que isso tem um custo fiscal. Então, este é o ponto negativo. Portanto, a conclusão é a seguinte: a performance do Ibovespa, ela depende do otimismo monetário versus o risco fiscal. Ou seja, enquanto os juros jogam a favor, o fiscal segue testando o limite da confiança do investidor. Então, esta é a conclusão. Estados Unidos corta juros, Brasil muito possivelmente vai cortar juros em 2026, só que o fiscal continua sendo o calcanhar de Aquiles do nosso país. Vamos aos ativos, ao que sai da carteira, ao que entra, para casar em relação ao cenário econômico. No mês de novembro, a gente vai ter poucas alterações, galera. Talvez o mês que a gente tenha a menor alteração em relação ao acumulado do ano. Apenas 2 empresas saem da carteira, tá? E entra apenas uma empresa. Ou seja, o mês de outubro, no qual era um mês no qual eu estava extremamente receoso por ser um mês de recuperação, o que eu fiz? Eu aumentei o número de ações da carteira para que a gente dissolvesse um pouco do risco. Como a gente rompeu o topo histórico e o Ibovespa segue uma tendência de alta, eu voltei a reduzir o número de ativos. Mas mesmo assim, eu não vou me expor ainda a ativos como small caps de uma altíssima volatilidade. Até porque a incerteza gerada pelo shutdown e pela questão fiscal do nosso país faz com que eu ainda tenha um pezinho atrás. Então eu escolhi ativos em tendência, mas que são ativos de setor perene da nossa economia. Como, por exemplo, CPFL é o ativo selecionado para entrar na carteira no mês de novembro. Os ativos que estão saindo são os seguintes: Rail 3, ou seja, Rumo, e Sanepar, que foram ativos no qual passaram por uma forte correção. Rumo ainda apresenta um pouco de dificuldade, eu estou receoso em relação ao resultado, o balanço da empresa, por isso que ela está saindo. E a Sanepar, por ela falhar no rompimento de topo, falhou diversas vezes no rompimento e chamou uma correção maior. Então saem esses 2 ativos, entra CPFL Energia, um setor, como o próprio nome da empresa diz, do setor de energia, um setor mais perene. Então, se a gente passar um mês de novembro, um mês mais de correção, a minha carteira tem um beta mais restrito que faz com que a gente consiga passar esse mês de correção de maneira mais saudável. Então, os ativos que compõem a carteira são os seguintes: CPFL Energia, Redditor, Santander, Drogasil, Equatorial, Copel, Vibra, TIM e VEG. São esses os ativos no qual estamos posicionados para o mês de novembro. Ou seja, uma carteira principalmente exposta para setores perenes da nossa economia. Aqui a gente tem o setor de saúde, aqui a gente tem o setor financeiro, aqui a gente tem o setor de energia, tem também, vamos puxar o lado do setor até um pouco de indústria, o setor que tem uma exposição para o petróleo, que é a questão da Vibra, né, que está muito mais atrelada à questão de postos de combustíveis. Então, uma carteira voltada para setor perene, que, independente do cenário econômico, as pessoas tendem a consumir o que essas empresas oferecem. Então, é isso, galera. O resumo é esse, tá? Não se esqueçam, cenário externo. O otimismo está no lado monetário, no corte de juros, e o risco está no lado fiscal, o endividamento público. Só que a gente está com o valuation do nosso Ibovespa extremamente descontado, mesmo ele batendo o topo histórico. Então, fica aqui esse ponto, né? A famosa balança de risco. O que pesa mais? O otimismo monetário ou o risco fiscal? A gente já está com uma excelente performance na carteira, por isso a seleção de setores perenes. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário sobre o que achou em relação às seleções de ativos, a performance da carteira e tudo mais. Valeu e até o próximo vídeo.